Mudar de assunto, gente, Melhor. chegamos aqui para falar agora. Vamos mudar aqui um pouquinho a pauta. O que acontece? Há pelo menos uns 2 meses atrás, a gente deu aqui a notícia sobre o ator Cisdei Sampaio, que estava ali. Acho que não tem tudo isso, acho que não tem 2 meses, tem 1 mês e pouquinho. Cisdei Sampaio, ele se envolveu aí num acidente, né? Ele, na verdade, se jogou, né? Tinha um Da hotel no Rio janela de do Janeiro. hotel no Rio de Janeiro, né? Depois ele veio a público falar sobre essa situação. Não ficou muito claro ali exatamente o que estava acontecendo, mas chegou a esclarecer ali que estava passando por um acompanhamento psicológico. Pouco tempo depois surgiu a informação de que ele estaria de contrato assinado com a Record, justamente para participar de A Fazenda 15. Mas a notícia que chega a gente cantou essa bola aqui, a gente já imaginava que não iria acontecer. A gente falou muito sobre esse assunto e a Record tirou o Cisdei Sampaio da Fazenda 15. Tá? A promessa, então, aí para esse elenco dessa temporada, ele foi descartado de acordo com Léo Dias, do Reality Rural. De acordo com o colunista, a emissora teria vetado a participação dele porque ele teria que passar por prova de resistência, mas os seus exames não apresentaram bons indicativos, tá? A decisão, inclusive, deixou aí o famoso bem chateado com o caso, de acordo com o Léo Dias. Vale lembrar, então, que em agosto desse ano, aquilo que eu falei agora no início, né, ele teve esse surto, onde ele, além de ter caído ou se jogado da janela ali no Rio de Janeiro, né, depois de efeitos de um remédio, ele Com álcool, também quebrou, né, com álcool, chegou a quebrar o quarto de hotel, estava muito alterado. A pessoa ali que cuidava do hotel falou que ele estava visivelmente alterado quando chegou no local. E essa outra informação que chega sobre ele não ter passado nos exames, de acordo com o Léo Dias, né? Tava mais do que claro de que isso iria acontecer, né? E ele já estava de contrato assinado também, né? Já estava de contrato assinado. Eu acho que foi até falta, assim, de um bom senso da Record de cogitar levá-lo para o programa num momento de tanta fragilidade para ele. A gente sabe que a Fazenda é uma oportunidade para o pessoal que está querendo voltar para a mídia de alguma forma, que está querendo continuar em alto, querendo conquistar novos fãs. Sim. Mas assim, a saúde tem que ser em primeiro lugar. Não dá para ser tudo pela audiência. É verdade. Não dá para ser tudo pelo buzz, né? Então, assim, nesse caso aí, eu acho que a Record agiu de uma maneira errada, exatamente cogitando ele participar, sendo que tem o quê? Menos de 2 meses que isso aconteceu. Mas, de qualquer sorte, não passou nos exames, vai ficar de fora. Torcemos para que ano que vem ele já esteja 100% recuperado e consiga participar, porque eu acho que vale a gente ver ele participar, como a gente já viu tantos outros atores aí que fizeram mais sucesso, né, em dado momento, que hoje já não tem tanto espaço assim na mídia, para participar da Fazenda ou de qualquer outro reality show, né? É verdade, e a gente tinha comentado aqui no nosso programa também, eu lembro de ter dito sobre isso, que às vezes seria legal se ele pudesse esperar um pouco mais, né? Que não valia a pena no momento ele entrar na Fazenda, passar por toda aquela pressão psicológica, sendo que o psicológico dele não tá muito bom, né? Mas ele chegou a avançar então nesses processos, fez o exame psicotécnico, né, psicológico ali, e olha só, né, pegando ali, tomando base nas pessoas que a Record já chamou e a maioria não tem o psicológico muito legal, o estado dele deve ter sido bem crítico a ponto deles mesmos optarem por vetar a participação dele no programa, né? Talvez tivesse ido para um lado que não era muito legal no sentido daquilo que a Record queria para o programa, né? Mas, de certa forma, a gente fica contente por um lado, sabe? Vou falar a verdade aqui, porque aquele entretenimento que a gente quer ver é justamente a briga boba, a briga por doce de leite, a briga por café, que a gente sempre menciona por aqui. Ver uma pessoa surtando, uma pessoa fritando o psicológico lá dentro, tendo surto psicótico, tendo sei lá o que mais, né, ou precisando até de medicação, não é entretenimento, não é legal, né? Mesmo quando a gente falava aqui na época do podcast ainda, da Raíssa Barbosa, correndo em cima da cama, quebrando tudo, não era legal falar sobre aquilo, porque a gente tá transformando no círculo o psicológico de uma pessoa que tem um problema, no caso dela o borderline, né, que não estava sendo tratada da forma correta, ela nem poderia estar dentro de um reality show, na época a gente até conversou com um terapeuta a respeito disso, e ele mesmo falou da gravidade que era a participação dela dentro do programa, estando lá com uma doença que não estava muito bem controlada, né? Ela depois falou que a medicação também não ia na dosagem correta, mas enfim, isso são outros
500 é um problema que a Record deve tomar cuidado nessas próximas temporadas, mas o surtar psicológico de uma pessoa não é entretenimento. Se é uma briga, pega um cocô de vaca, joga lá nas coisas, joga uma coisa no chão, beleza, tudo bem. Mas você ver a pessoa em um estado ali crítico, né, psicológico ou psiquiátrico, não é entretenimento, não é legal. E eu acho que foi o momento certo pra Record dizer não aí pra ele e torcer, né, pra que quem sabe em próximas temporadas ele não possa voltar. Então a Record bateu o martelo aí. Ele teve, né, esse surto psicótico, acabou sofrendo ali uma queda, né, se jogou do andar do hotel, e na época também, algumas semanas depois, na verdade, ele deu uma entrevista pro Domingo Espetacular dizendo, abre aspas, não me lembro exatamente o motivo pelo qual acabei me jogando, mas eu acho que tem a ver com algum tipo de pânico que eu estava sentindo naquele momento, alguma coisa que eu estava entendendo que estava me fazendo mal ou me perseguindo, fecha aspas. Perdão, disse ele em uma entrevista ao Domingo Espetacular pouco tempo depois, né, dessa queda. Então acho que pensando nisso, a Record também pode ter pensado que, poxa, se isso aconteceu, uma coisa muito pior pode acontecer na frente do olhar do Brasil inteiro. E imagina a gente ter que justificar, por exemplo, a morte de um participante, né, dentro do programa. Afinal, se ele conseguiu cometer esse atentado contra a própria vida, né, estando ali nesse hotel, o que ele não poderia fazer em um programa de rede nacional? E a gente já acompanha, né, Ítalo, todos os escândalos que envolvem a Fazenda. Um desse nível, que pudesse gerar a morte de um participante, seria com certeza um decreto de encerramento pro reality show, né? Porque o hate ia vir pesado pra cima aí da Fazenda, como já vem, mesmo sem casos tão graves quanto esses, né? A gente sempre reforça aqui, muitas vezes, a falta de responsabilidade da direção de programas de televisão, principalmente da Fazenda. A gente falou muito sobre isso, a gente pegou muito aqui quando o assunto foi a Raíssa Barbosa, a gente chegou até a entrevistar, né, o especialista sobre essa situação. Não era Papo de TV ainda, era o TV e Mais na época, que tinha um podcast, mas o conteúdo está disponível também no YouTube, onde, assim, em nome da audiência, você transforma aquela situação psicológica, psiquiátrica da pessoa em um circo mesmo, né? A forma que você utilizou, Daniel, acho que foi perfeita exatamente por isso, porque você tá pondo aquela pessoa para ela expor o problema de saúde dela na televisão, como se aquilo fosse um chamariz suficiente para gerar audiência, gerar barulho. Então é bem triste, bem lamentável que esse tipo de coisa tenha acontecido, e pelo menos dessa vez a Record está tomando um cuidado um pouco maior para que não venha acontecer, até porque o Sidney, ele pode até ter ficado chateado, como disse a nota, né? Mas eu acredito que isso é pro bem dele, porque ele não tá 100% ainda. Se ele não foi aprovado nos exames, é porque ele ainda não tá 100%. É tudo muito recente, aconteceu recentemente. Então tem que ter sim esse tempo para melhorar, para se recuperar 100%, e muito em breve ele vai estar aí, acredito que trabalhando não somente em reality show, mas até em novelas também, porque ele é um ator aí que, além de ser bem talentoso, tá na memória afetiva de muita gente, né? Fez muita novela, muito conteúdo, né, para televisão, principalmente anos 2000, anos 2010, e todo mundo lembra dele. Mas,